Eu tenho certeza que você já ouviu que todo mundo deveria abrir uma holding. Que holding reduz imposto, que holding blinda patrimônio, que holding é o melhor cenário do mundo. Pois veja, se você acredita nisso, assista aqui esse vídeo que eu vou te explicar que não é bem assim. Existem várias coisas que você precisa analisar e eu vou fazer você evitar cometer um erro grave. Aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa ter ou fazer para abrir uma holding. Não é aplicável para todo mundo. Algumas pessoas têm as características que faz sentido sim fazer uma economia tributária e a abertura de uma holding, mas não é para todo mundo. Se você ainda não me conhece, eu sou Andréa Amaral e o objetivo aqui do canal é explicar um pouco sobre holding, tributação, reforma tributária, planejamento sucessório e patrimonial, e no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho quem realmente precisa abrir uma holding. Aqui no canal eu falo sobre estratégia, planejamento. Não é milagre, tá, gente? E nem é de graça. Você com certeza vai continuar pagando tributo, porém mais barato, de forma mais econômica. Então me segue, marca aqui o sininho, que quanto mais você nos assistir, mais conteúdo eu faço para você. Um dos maiores erros que eu vejo hoje em dia é uma pessoa abrir uma holding sem saber nem por quê, né? Engraçado, André, isso acontece? Sim, acontece. Inclusive, eu tive um cliente que me procurou, né? Antes de ele ser meu cliente, óbvio, que ele me procurou e disse: André, eu já abri uma holding, não sabia o que fazer com ela, fechei. Ou seja, encerrou o CNPJ. Aí eu disse: como assim? Então eu faço toda aquela entrevista do que ele tem, o patrimônio, família, se tem filho, se quer o efeito sucessório. Então, abrir um CNPJ só por abrir não funciona. E às vezes, muitos empresários querem abrir holding para economizar, para não procurar uma advocacia especializada, não procurar quem entenda, simplesmente abre, às vezes em qualquer contador. Uma pausa. Quando eu falei qualquer contador, não estou desmerecendo a classe, até porque tenho diversos contadores muito parceiros meus, dos meus clientes, inclusive que eu adoro. Minha mãe é contadora, mas o que eu quis dizer aqui foi quando você abre uma holding sem se preocupar com pessoas que não são especializadas, que não estudam sobre isso, às vezes até um despachante que tem afinidade em abrir empresa na junta comercial, sem entender nada das características da natureza, para que serve os benefícios. Então, atenção para não ficar aqui desmerecendo classe nenhuma. Pelo contrário, olha, meus amigos contadores, meus parceiros, continuando. Sem saber para que ela serve, sem fazer um acompanhamento mensal até anual dos benefícios que a holding pode trazer. A abertura da holding, gente, que ela é um CNPJ como outro qualquer, mas a grande diferença é o que ela pode trazer de benefício. Então, esse erro é muito comum acontecer, inclusive já aconteceu com pessoas que não eram nossos clientes, que agora são, e tá tudo equilibrado. E aí, neste contexto, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Primeiro que holding ela não é um produto de estar na prateleira. André, eu vou abrir e pronto. Não. Muitas vezes você pode não precisar abrir uma holding. Por exemplo, Andréa, me diga. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil você entender. Você tem patrimônio? Ah, eu tenho. Eu tenho uma casa, até me procurou um dia desse. Um cliente, eu tenho uma casa, que é onde eu moro com a minha família. Estou esperando para ter meu primeiro filho, mas esse imóvel ainda é financiado. Eu abro a roda para colocar ele dentro? Não. Você tem perspectiva de adquirir novos imóveis? Não, não tenho, porque como agora vai vir meu filho, então eu vou me dedicar a ele, a minha reserva mensalmente é muito pequena, então eu só tenho alguns investimentos particulares, mas imóvel só esse. Você recebe aluguel? Não, não recebo. Você tem investimentos a longo prazo? Você quer fazer algum objetivo patrimonial no próximo ano? Não, não vou. Não precisa abrir uma holding. Por quê? Porque a holding, você precisa estudar o cliente. Você precisa estudar a pessoa, o patrimônio que ela tem,
para aí sim você mensurar, você calcular se ela pode ter benefícios tributários no seu planejamento, inclusive sucessórios, se tiver a característica sucessória ou não, porque abrir por abrir ela vai ter custo na abertura, custo na contratação de uma pessoa especializada para poder entender o patrimônio dela e também custo mensal com o contador para manter a contabilidade. Então, abrir por abrir não faz muito sentido. Então, a hold, ela abrir por abrir não adianta. Ela não serve só, se eu abrir eu não vou pagar mais imposto, também não funciona dessa forma. E também abrir sem ter patrimônio para colocar dentro também não adianta. Andréa, mas eu já vi numa postagem sua, inclusive me segue no Instagram, Andréa Amaral Mota, Andréa sem I, Mota com 2 T's, que é o melhor momento antes de adquirir o patrimônio. Sim, concordo e afirmo. O melhor momento de você abrir uma hold não é quando tem muito patrimônio. O momento é antes. Porém, você precisa ter uma perspectiva. Você está juntando dinheiro, você vai começar a adquirir patrimônio, vai adquirir, por exemplo, flats que vai alugar no Airbnb ou vai alugar no Book. Então, é um flat ou um apartamento que você tem a previsão a médio ou curto prazo de transformar ele em aluguel recebíveis. Então, sim, em muitos cenários vale a pena colocar esses imóveis na hold. Então, veja, se eu abrir ela antes, eu já adquiro o imóvel pela hold. Mas se você não tem essa perspectiva de adquirir os imóveis, se você não tem a perspectiva de ter aluguéis, se você não tem perspectiva de recebíveis, né, renda, você só tem aquele seu recebido do seu salário ou do seu concurso ou do seu trabalho, se você é seletista, e o único imóvel que você tem ele ainda é financiado, não abra uma hold. Agora, se tiver perspectiva, sim, o melhor momento é abrir antes de você começar a adquirir. De forma resumida, quando a holding ela é aberta sem critério, ou seja, sem esse estudo da família, do empresário, daquela pessoa que quer adquirir, ela tem custo. E aí acaba sendo um custo elevado, porque você vai abrir e não vai fazer nada com ela. A holding só passa a valer a pena quando ela tem um sentido. E quem vai analisar esse sentido é a pessoa que estuda, que parou para analisar o cenário, é quem entrevistou o empresário, ou aquela pessoa que tem patrimônio, que vai estudar o cenário familiar ou pessoal para poder entender o que é melhor aplicar. André, mas por que isso é definitivo? Porque quando a gente abre uma empresa, a gente precisa analisar qual é o cenário para colocar o KNAI. O KNAI nada mais é do que o objeto social de qualquer empresa. E quando eu estou falando de holding, de administração de imóveis próprios, para trazer benefícios tributários, eu vou colocar aluguéis de imóveis próprios, eu vou colocar compra e venda de imóveis próprios, construção, loteamento de imóveis próprios. Então, esses KNAI vai mudar a carga tributária que eu vou aplicar nela. André, mas eu não tenho imóvel nenhum, então eu não vou botar esse KNAI. Se você não vai ter alugado imóvel próprio, não vai ter compra e venda de imóvel próprio, eu vou colocar um outro objeto. E esse objeto vai definir a tributação. Por isso que abrir uma holding sem critério vai ser só custo para o cliente, para o empresário. Se você é um empresário que está me assistindo, vai ser só custo para você. Então, não é todo mundo que tem que abrir holding a todo custo. Em regra geral, quando a holding faz sentido? Quando você visualiza algumas dessas condições que eu vou dizer agora. Patrimônio relevante. Então, quando o empresário, né, a pessoa que está querendo abrir, ela tem patrimônio, tem móveis, imóveis, investimentos, participação em empresas, né, recebem resultado, recebem receita, sim, já é um sinal de que ela precisa de uma holding que pode trazer benefício tributário. Renda recorrente, aluguéis recebíveis corriqueiros, mensais. E se não for mensais, mas não passa mais 2 meses sem receber, já é um segundo alerta de que talvez essa pessoa precise abrir uma holding. Planejamento sucessório. Você percebe
que a pessoa tem bastante patrimônio, mas já tem, ou então o pai daquela pessoa, manja daquela pessoa, tem bastante patrimônio e quer evitar uma briga sucessória, quer deixar tudo organizado, tem participação societária, os pais querem que os filhos tomem conta, ou se não querem que os filhos tomem conta, mas tem todo um patrimônio por trás que você precisa deixar bem resolvido. Um dia desse me procurou um cliente que disse: olha, Andréa, os meus filhos não vão assumir minha empresa, mas eu já adquiri bastante patrimônio. É o momento de eu abrir uma holding? Então vamos analisar. Tem patrimônio? Tem. Tem imóveis? Tem. Tem recebíveis de aluguéis? Tem. Seus filhos são maiores, mas são de atividades completamente diferentes. E se eu vier a ser ausente, né, a vir um óbito, o prejuízo é muito grande. Eu tenho um patrimônio, vou dar um exemplo aqui, de 10 milhões de reais. Então, você está deixando para os seus sucessores um prejuízo financeiro de ter para abrir seu inventário, ter que gastar aproximadamente uns 20%. Então, é muito custoso. Você quer deixar em vida tudo isso resolvido. Você não quer que sua morte, a sua ausência, traga esse prejuízo para os seus herdeiros. Então, se também tem esse cenário de preocupação, é um alerta de que precisa de uma holding. Estratégia tributária lícita. Como eu expliquei ainda há pouco, alguns quinais, que são objetos dos CNPJs, fazem com que a forma de tributação seja mais econômica. Vai ter depois um outro vídeo, tá, gente? Que eu gosto muito de explicar a forma de tributação, porque muitas vezes só quem sabe isso é o contador não sabe às vezes explicar para o cliente, e eu vou tentar fazer aqui um vídeo para vocês explicando alguns cenários desses. Mas eu posso trazer uma economia tributária dependendo deste cenário dos bens do patrimônio que tem. E é de forma lícita, porque a holding, eu sempre digo, não é não pagar tributo, é pagar tributo de forma mais econômica, de forma mais planejada, do que você acabar pagando mais sem saber. Sabe um erro que é muito comum as pessoas cometerem? É ser optante pelo simples. Em regra, o simples, ser optante pelo simples nacional, traz muito benefício tributário em termos de alíquotas, né? Que é uma forma simplificada de pagar diversos tributos. Então, a pessoa que abre empresa, já abre na modalidade do simples nacional. E muitas vezes você já parou para fazer análise antes. Qual vai ser a média do teu faturamento? Ah, Andréa, eu vou começar a empresa faturando uns 300 mil mês, dependendo do ramo, tá? De prestação de serviço, certo? Mas esses 300 mil, se você abrir a empresa, vai dar uma replicação nos 12 próximos meses, uma simulação feita pelo sistema da Receita Federal, que ela talvez te tribute, dependendo da alíquota que você vai cair, que não vale a pena ser Simples Nacional. Ah, Andréa, mas o Simples Nacional é até 4 milhões e 800, mas não é tão simples assim. A gente faz uma conta e bota numa tabela que às vezes você ultrapassa 17%. Então é melhor, em vez de ter optado pelo Simples Nacional, optar pelo lucro presumido. Também vai ter uma aula sobre essas formas de regime tributário, principalmente com a reforma tributária. Mas voltando. Quando você analisa exatamente esses recebíveis, você consegue concatenar as ideias se vale a pena realmente que ela abra uma holding para ter determinados benefícios, considerando esses bens que vão estar lá dentro. Então, a holding, ela é uma estratégia tributária lícita, tá, gente? Ela não é o de sonegação. Ah, eu vou sonegar se me pegarem. Não, é de forma legal a economia tributária. Visão a longo prazo, né? A holding, ela funciona como uma estratégia de médio a longo prazo. Você nunca vai sugerir abrir uma holding ou ter uma holding, abrir, tá pronto. É o que eu sempre digo aos nossos clientes, né? Olha, a holding eu não vou abrir e te dar, tá aberta, toma, se vira. Não é assim que funciona. A mentalidade do empresário, daquela pessoa que está querendo abrir a holding, precisa ser modificada. É uma mentalidade para médio prazo, longo prazo, principalmente se ele está pensando em ter filhos sucessórios e ele é jovem, né? Ninguém quer que você morra, ninguém quer morrer, mas você está fazendo um planejamento, você está organizando a sua estrutura, você está
deixando tudo organizado patrimonialmente, a estrutura da sua atividade também. Então, por isso que em muitos casos existe a holding participações para quem tem mais de um negócio, patrimonial, quando eu vislumbro a proteção patrimonial, efeito sucessório, quando eu tenho replicação nos meus sucessores. Então, e tem a holding operacional, que é quando ela executa atividade empresarial. Então, veja que não é só abrir holding, tá, gente? E nem todo mundo precisa dela. Veja como são diversos cenários que você precisa analisar para ter certeza se precisa de uma holding ou não. E agora, a parte que você está esperando desde que você começou a assistir esse vídeo. A parte que ninguém fala. Quem é que não precisa abrir uma holding? E se enquadra nesse cenário e abriu, daqui a pouco vai estar fechando, porque não vai ter atividade nela. Não vai servir para nada, pelo menos por enquanto, né? Até esse cenário modificar. Quem não tem patrimônio, quem busca só pagar menos imposto, quem copia modelo pronto, isso é muito comum. Um amigo meu vou abrir igual. Não é assim que funciona. Precisa saber o seu cenário, as suas características, a sua família, o seu modelo sucessório, os seus problemas para saber como resolver. Então, quem copia de amigo tende ao fracasso, tende a dar muito errado. Quem não entende custos e obrigações, porque a holding não é deixar de pagar nada, vai pagar. Não vai deixar de pagar, inclusive paga esse tributo sim. Vai ter hora que, depende do tamanho do patrimônio, muito. A depender dos seus recebíveis, muito. A reforma tributária vai aumentar, a carga tributária vai. Mas mesmo assim, em muitos cenários, ela vai ser mais barata, vai ser mais econômica, vai ser mais planejada. Então, quem se equipara nesses cenários, nessas condições, não precisa abrir uma holding. Então, não vai oferecer para ele. Você que é empresário nesse sentido, não vai querer abrir uma holding porque você não precisa. Se a única preocupação é, me disseram que era bom para pagar menos tributo, a chance de você errar é grande e de você, inclusive, pagar mais. Holding, gente, não é moda, não é milagre e não é para todo mundo. E aí, nos próximos vídeos eu vou falar sobre tributação, os erros mais comuns que acontecem nas holdings, a diferença de pessoa física e jurídica, um pouquinho sobre reforma tributária que está deixando todo mundo nervoso e muito mais conteúdo como este para você esclarecer. E pode comentar aqui, tirar suas dúvidas, me segue no Instagram, Andrea Amaral Mota com 2 T's, Andrea sem I. Aqui no nosso canal, André Amaral Direito Prático, para você sempre acompanhar o que é que está acontecendo nesse mundo aí jurídico, empresarial, tributário e de reforma. Se você quer entender de patrimônio, imposto, economia de forma estratégica, sem juridiquês, porque eu não gosto de falar essas palavras bonitonas, marca aí no sininho, me segue, me acompanha, que eu vou trazer muito mais conteúdo para você.